então serão 3 horas para ela, 3 horas para mim. Eu cumpri essa aula, tentei deixar bem enxutinha, tentando fazer um link mais com a questão do autismo, certo? Então, essa aula também é uma compilação de algumas das postagens que a gente fez no Instagram, no Espaço Bebê Brincante, no ano de 2019, onde várias pessoas postaram sobre o desenvolvimento global. Esse projeto também a gente quer transformar no livro, ainda não sei se vai conseguir fazer a publicação em livro de papel ou virtual, e a gente vai... hoje eu vou fazer uma apresentação bem mais sucinta e as pessoas que apareceram aqui colaborando nessa aula estão aqui, vão aparecer agora. Então, Ana Paula Ramos é fonoaudióloga do Rio Grande do Sul, Bianca Martins, fisioterapeuta do NIP, Jimena Costa, fonoaudióloga do NIP também, Maíra Gentil, fonoaudióloga do NIP, Maria Conceição Almeida, fisioterapeuta do NIP também, Moniere Caroso, que é terapeuta ocupacional também do NIP, Muriel Chauvet, que é uma psicomotricista francesa que trabalha com a abordagem de Boulanger, Raquel Casselli, que é uma psicóloga e trabalha também com a abordagem de Boulanger, e Renata Gomes, que é fono também do NIP. Então, a gente trabalhou algumas coisas conjuntamente. A gente vai falar primeiro, então, de função materna e sistema de parasitação, que é esse primeiro encontro do bebê, né, com o espaço da vida, né, quando ele sai do útero materno e ele encontra todos esses processos de descontinuidade. No útero materno não é uma situação isenta de dificuldades, a gente sabe disso, né? Então, todas as situações de estresse, né? A liberação de adrenalina, cortisol passa, às vezes o bebê passa por um sofrimento qualquer, uma diminuição no aporte de nutriente ou alguma questão com relação ao oxigênio. Então, a gente sabe que podem acontecer coisas no período intrauterino, porém, o bebê tem ali uma condição em que ele está, do ponto de vista da alimentação, né, do ponto de vista da sua movimentação, é uma situação mais organizada, né? O útero materno vai funcionar como essa parede que vai dar essa continência e ele não vai experimentar a descontinuidade da fome, da sede, das grandes situações de desprazer. E ao nascer ele vai ter que enfrentar o desafio de lidar com a respiração, o desafio de lidar com a gravidade e como ele vai se portar diante disso, com o corpo, o movimento, como é que ele vai lidar com todas as fontes de estimulação, né? Olfativas, visuais, auditivas, táteis, vestibulares, enfim. E aí, o outro materno, que Freud destacou no texto Projeto para uma Psicologia Científica, o outro vai funcionar como esse próximo assegurador, que vai fazer uma situação de de diminuir esse excesso e de fazer com que essas estimulações vindas de fora possam ser processadas, né, de uma forma, através de uma ação específica desse outro, de apaziguar esse amparo inicial, de dar uma resposta que organize o corpo, organize e dê um contorno às sensações, que empreste essa significação, que ofereça à saciedade, enfim. Então, a função materna, nesse primeiro momento, ela vai ter essa função de diminuir o excesso de estímulos. A gente tem estudado muito do ponto de vista das crianças autistas, quando bebês, elas teriam uma dificuldade nessa possibilidade de filtrar o excesso de estímulos, então isso tudo chegaria numa carga muito intensa e o outro materno se vê com muita dificuldade de ler esse bebê. Então, o bebê que depois terá o diagnóstico de autismo, às vezes ele entra muito no sono ou ele entra no processo de irritabilidade. É um bebê que é muito mais difícil de ser lido, que é muito mais difícil de se dar e de dar um contorno em relação ao seu mal-estar, em relação ao... né? Ô, Daniele, desculpa interromper. Eu não sei se vocês discutiram para a gente, se você poderia autorizar a gente a gravar. Não sei se Milena está gravando. Milena está gravando. Ah, desculpa, então. Obrigado. Tá.
Então, eu vou fazer um resumo, nem tudo que eu vou dizer vai estar na tela, e nem tudo que está na tela eu vou dizer, por uma questão mesmo de ir associando um pouco as ideias. Então, você vai ter um bebê que vai ter esse desafio, né, de lidar com toda essa carga sensorial, de todos os órgãos do sentido, como eu já falei. O seu corpo não vai estar mais tão organizado em relação a esse espaço continente do útero. O bebê, no útero, quando ele faz o movimento de extensão, a parede intrauterina ela contrai e ele retorna, né, a uma posição mais acomodada de enrolamento, enquanto que quando ele nasce, ele poderá experimentar essas situações de desconforto, e quem vai fazer essa compensação é o colo materno, é o que o Winnicott chamou de holding, o segurar o bebê. A Júlia Guerra falou de diálogo tônico, que não é só esse contato pele a pele, esse contorno físico, né, que ampara o corpo, mas é também uma condição de captar os sinais emitidos pelo bebê e de construir, né, uma significação, oferecer palavras. O Winnicott também falou do handling, que é de como manipular esse bebê na troca de fraldas. E isso também tem a ver com como o outro vai organizar o corpo do bebê. A gente tem visto, mais uma vez, fazendo essa comparação, que os bebês que vão desenvolver o autismo, eles têm uma tendência a uma maior ocorrência dos comportamentos de hiperextensão. Então, fica mais difícil conectar com o olhar, com a voz, e todas essas alterações corporais eu vou falar um pouco mais adiante. Bom, só para a gente ter uma noção, né, esse contato visual inicial, o bebê já tem essa condição de ter pequenos momentos de olhar, né, que Brazelton falou dos estados de vigilância, e ele falou do estado 4, que é a vigilância calma e atenta. É aí onde o bebê tem condição de se conectar com o outro, de fazer esse contato visual, e isso vai se estendendo, se ampliando no tempo, né? Claro que em função disso tudo, do quanto que esse bebê possa estar sendo protegido em relação ao excesso de sobrecarga, o quanto que esse ambiente vai ser um ambiente que ele vai poder estar dando conta, né, de assimilar, de estar nele, ou ele poderá reagir com uma sobrecarga e não tendo como regular esse excesso, ele pode entrar mais no sono, na dinâmica do tudo ou nada, né? Ou na descarga motora, com um excesso de grito, de irritabilidade, de choro. Bom, as imitações precoces vão aparecer, né, no período inicial da vida do bebê, como fazendo parte de todo esse aparato que o bebê já nasce preparado para encontrar o outro, para suscitar a interação com o outro, e o que Trevarthen chamou de intersubjetividade primária, né? Então, você vai ter as imitações precoces, uma daquelas mais conhecidas desde a década de 70, estirar a língua, abrir e fechar a boca, mas depois foi se vendo também, por exemplo, a imitação de levantar o dedinho, né, da aluna Trevarthen, Hermès Nagy, que fez essa experiência com bebês com horas de vida e viu que ele podia levantar o dedinho, imitando o pesquisador, mas que isso demonstra não só uma capacidade de imitação, como também de provocação, porque o bebê, quando a pesquisadora parava, ele mesmo continuava levantando. Eu acho que eu mandei o link também desse vídeo. E nessa idade, o bebê vai reagir à voz humana, virar-se em direção. Retomando a questão dos bebês que vão se tornar autistas, o que a gente observa numa pesquisa clínica que eu tenho feito com a equipe do Boulanger é que eles podem ter um atraso nesse olhar em direção, nesse alerta, né, em relação à voz. Claro que é um estudo preliminar que a gente fez, de 10 casos somente, a gente vai continuar esses casos agora em junho, online, né, porque não está dando para ser pessoalmente, mas a gente está buscando esses indicadores da sensório-motricidade nesse período inicial de vida. O estabelecimento do olhar, então, vai acontecer, né, a partir de um mês, né, você já vê que esse olhar começa a se organizar mais, especialmente quando ele é conectado com a voz, e as pesquisas mostraram que o manhês, né, que eu acho que vocês já ouviram falar, essa voz que o adulto fala quando fala com o bebê, uma voz diferenciada, mais infantilizada, com picos prosódicos, né, ele tem uma musicalidade maior.
uma simplificação de palavra, um alongamento. Então, tem uma série de características que é o falar bebê, né, o falar mais infantilizado, né, e que esse tipo de fala, ele suscita a interação. Então, quanto mais o bebê escuta esse manhês, ele fica mais alerta, mais ligado, e mais ele olha, mais a mãe se anima, e mais fala, e tem mais prazer, e toda essa interação vai se enriquecendo, e com a própria conversação vai se organizando um diálogo, que é o chamado turn talking, ou seja, uma conversa de turnos. Esse bebê, em torno de 2 meses, ele vai fazer essa conversinha de turno. A mamãe vai falar, ele vai escutar, e ele vai vocalizar, e a mamãe vai retomar. Tem um lugar de sujeito aí, um sujeito da fala, que tem um lugar que ela, a mãe, endereça e reserva para o bebê, e tem um lugar que ele ocupa como agente, né, desse discurso. Então, é muito importante dar esse tempo, isso que na pesquisa ID é um indicador, por exemplo, do estabelecimento da presença e ausência, para que o bebê ocupe esse lugar nos turnos de fala. O que vai acontecer com o bebê quando ele tem um autismo? Ele vai poder responder ao manhês. Em geral, os bebês que depois tiveram um diagnóstico de autismo puderam responder ao manhês, seja com o olhar, seja com um sorriso, com a vocalização, porque o manhês é muito potente nessa condição de despertar a interação, mas o que o bebê autista não vai fazer depois é ele mesmo provocar, ele mesmo chamar a atenção por ele, sem nenhuma solicitação do adulto. Ou ele vai olhar, mas ele desvia rápido, ou então ele não demora tanto tempo, ou a intensidade ou a qualidade não é tão boa. O aparecimento do sorriso, então, vai ser um elemento super importante, que é um indicador de Spitz, que ele colocou, e vai sair do sorriso geral, para todo e qualquer gestalt, para um sorriso social. Um sorriso porque, ao sorrir, ele encontra no outro materno muito mais prazer, muito mais júbilo, e ele vai buscar o reaparecimento desse olhar e desse sorriso materno. Então, o sorriso começa a fazer parte da interação de forma muito intensa. Na criança que tem autismo, em geral, esse sorriso ele pode ser menos frequente. O que a gente tem visto também é uma risada estranha. Isso aparece muito nos filmes. É uma risada sem regulação, uma risada repetitiva, que não é prazerosa para quem assiste. É uma coisa que acaba incomodando, porque ela é desregular do afeto que está em jogo. A gente vendo os filmes familiares, recentemente a gente estava observando um que a mãe dizia: o que é isso? Você está rindo de quê? Né? Então, quando a mãe pergunta o que é isso, ela nos dá uma pista. Isso é o quê? Isso é uma risada? Né? Ou os pais começam a identificar formas de encontrar essa risada. Então, coisas muito intensas, barulho, um objeto, e a criança cai naquela gargalhada que repete, 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 não para nunca, ela não consegue se regular, não faz uma modulação. Então, é um pouco bizarra esse excesso que a criança entra quase como uma descarga mesmo, mais excessiva. Então, ele é um sorriso que é o que a família tem e é o que a família vai buscar, com o que Muratori até chamou de estimação AP, então fazer essas brincadeiras mais intensas, mais corporais, mas não é um sorriso tão interativo assim, conectado com a emoção do outro. O bebê de 3 meses, ele já tem também, do ponto de vista do pensamento, uma condição de elaboração mínima, né? Um projeto de simbolização sobre o que é o outro. Isso quem falou foi Daniel Stern, quando ele falou de núcleo do eu, quando ele falou de representação da interação generalizada, ou seja, que o bebê já tem uma representação do que, como é com a mãe, como é com o papai, o que ele vai fazer, se eu chorar, ele vem logo, se eu resmungar. Então, ele já tem mais ou menos uma antecipação em função das situações que vão acontecendo, se repetindo, em função da estabilidade nos cuidados, né? Desses cuidados se repetirem dessa forma. Então, ele vai tendo uma evocação, quando ele está sozinho, do companheiro evocado, ele evoca um pouco esse outro que não está presente. E isso vai ser muito importante, porque o bebê vai trazer esse processo aí de simbolização, ainda que precária. E isso vai ser importante no processo do desenvolvimento psíquico, cognitivo, psicomotor,
de linguagem, porque está tudo associado, a gente não pode desconectar essas coisas. O Winnicott falou das fases da evolução do bebê, então ele falou em dependência absoluta, 0 a 6 meses, dependência relativa e rumo à autonomia. Né? Então, na dependência absoluta, o bebê está totalmente dependente do cuidado materno e a mãe está na loucura materna, como diz ele, muito solícita e muito imediatamente atendendo ao que ele demanda. Então, o bebê tem aquela sensação que ele chamou de objeto criado, encontrado. Ele quis alguma coisa feia. Mas o Winnicott vai nos advertir de que é preciso que a mãe comece a se tornar um pouquinho menos perfeita, menos imediata, e ela desilusione o seu bebê. Então, que ela comece a dar ausência e presença justamente para que ele tenha um espaço aí de pensamento. Não estamos falando de uma grande ausência, não estamos falando de deixar um bebê chorando sem uma significação, sem uma resposta, sem uma voz, mas o bebê de 3 meses, ele já consegue se consolar, botar a mão na boca, botar a chupeta. É super importante a sucção para autocalmar o bebê, né? Então, isso é um ponto bastante importante. É um bebê que, inclusive, do ponto de vista psicossomático, está melhor, porque ele já tem uma condição psíquica bem mais evoluída do que quando recém-nascido. Então, inclusive, as cólicas, nesse período, elas vão cessar, na maioria dos casos. O desenvolvimento psicomotor, eu vou dar um pouco mais de ênfase, porque é o que a gente tem trabalhado com o pessoal do Boulanger, num ponto que chegou mais uma pessoa, o enrolamento da bacia, né? Então, esse momento do bebê, em torno de 4 meses, quando ele começa a tentar pegar o pezinho, quando ele começa a organizar essa parte de baixo para subir, para elevar a bacia, esse é um ponto de articulação importante, é o que vai organizar, né, todo essa condição da parte de baixo e de cima do corpo, essa integração. E o que a gente vê é que, em geral, os bebês, quando eles são colocados de barriguinha para cima e ele está bem, se você estimula com um brinquedinho no meio, ele vai tentar pegar, de um lado ele pode pegar, do outro ele pode pegar. Mas quando o bebê não está bem, ele pode pegar só de um lado, né? A mãozinha pode se manter fechada por mais tempo do que se deveria. Então, são sinais de alerta. O uso só de um lado do corpo, a mãozinha fechada, a dificuldade de integrar e fazer a linha média, a dificuldade de explorar o pezinho, né? Então, tudo isso vai ser sinal de alerta para o desenvolvimento sensoromotor. Quando o bebê está bem, você brinca, ele vai querer pegar, ele sai de barriga para cima, fica de bruço, depois ele começa a arrastar e aí a coisa vai se organizando. Ele vai organizando o eixo central, né? Ele vai organizando toda a musculatura da coluna através dos rolamentos. Então, ele vai ficando preparado para as próximas fases, de uma forma qualitativamente boa, né? A postura sentada é um outro alerta que a gente faz, porque a gente vê que o que é esperado e melhor para o desenvolvimento sensório-motor é que o bebê obedeça esse momento, né? Então, ele rola, ele arrasta, se põe de 4, depois ele vai tentando as transferências, vai se sentando, depois ele vai engateando, depois se põe de pé e anda. Essa é a sequência. O que a gente tem visto em bebês que têm alteração, lá no espaço bebê brincante, por exemplo, é que os bebês chegam e os pais colocam ele sentado, quando ele faz 4, 5 meses. Por quê? Porque se espera que o bebê comece a ser sentado aos 4 meses. Às vezes o pediatra até indica uma cadeirinha que chama bumbo para colocar o bebê sentado com 3 meses. Isso é do ponto de vista sensoromotor, é super contraindicado, porque ele não está preparado para sentar, ele não vai fortalecer toda a musculatura, ele não vai fortalecer o seu eixo corporal, e isso vai ter prejuízo na qualidade do seu desenvolvimento psicomotor. Então, a gente preconiza que o bebê não seja colocado sentado, ele seja colocado deitado, que ele enrole, que ele arraste, que ele fique de 4, e aí sim ele vá nas transferências de postura adquirindo a posição sentada. Aí ele realmente se sentou porque tem condição. Então, é no chão que o bebê experimenta o corpo. Eu até mandei 2 vídeos também, são bem legais, do método Feldenkrais, você passa para elas, porque a gente vai passar aqui bem rápido.
E aí a gente tem, isso eu já falei, da linha média, então a gente vai ter um bebê que vai estar mais estruturado. Paralelamente a isso, todo o tempo é importante que o outro cuidador, ele se a criança do que ela está fazendo, se conecte com o afeto, né, que ela está percebendo, se ele está fazendo esforço, se ele está cansado, se ele está triste, se ele está indisposto, que ela se situe, que ela perceba, que ela fale, que ela se adapte em relação a isso e que o bebê possa, a partir dessa fala do outro, organizar suas experiências sensório-motoras de uma forma mais metabolizada pelo outro, né? E que ele possa ir vencendo aí seus desafios de uma forma mais sustentada. O que a gente vê com bebês que têm dificuldade é que eles choram diante de posturas que são ruins para ele, no sentido de desprazerosas ou de grande esforço, e que os pais logo tentam tirar daquela posição, sem uma possibilidade de falar, de significar, de sustentar, de brincar, de curtir também. Então, eles ficam fugindo dessas experiências, que são as experiências que vão favorecer o desenvolvimento dele, né? Então, a gente tem um indicador também na pesquisa IRD, que é dar suporte à iniciativa da criança, mas sem poupar o esforço. Deixar que o bebê faça um esforço, né? Que é encorajar essa possibilidade ativa do bebê, a pulsão ativa dele. Então, se está tudo bem, ele vai conseguir engatinhar, esse engatinhar vai ter uma qualidade boa. O que a gente vê com crianças com alteração é que o engatinhar, quando acontece, também pode não estar numa boa qualidade. Então, às vezes, tem bebês que não engatinham e logo se põem de pé para andar, e às vezes vão andar, mas vão andar cedo. A gente já viu várias crianças com autismo que andam cedo, porém, a precocidade não é sinal de qualidade. Elas podem andar depois com a ponta do pé, elas podem ficar deambulando, ter hiperatividade e não estar indo em direção a alguma coisa, nem ter uma boa organização do corpo no espaço. Então, precocidade não é sinal de bom desenvolvimento. O que a gente preconiza é qualidade. Então, o engatinhar precisa estar mais estruturado, de melhor qualidade, para eles levando a um melhor desenvolvimento. Vamos passar agora para a questão da linguagem, né? Desenvolvimento de linguagem, a gente tem, com 2 meses eu já falei, essa conversinha do Turtle Talk, e com 5 meses é interessante porque o bebê passa a observar o lábio. Isso é um precursor do balbucio, né? Então, o bebê vai reagir às vocalizações com sorriso, ele vai vocalizar bastante quando deitado, e quando ele entra no balbucio, ele começa com um balbucio mais longo, babá, mamá, e o outro materno vai ficar achando super encantador e vai dizer, mamãe. Quando mamãe retoma mamá como mamãe, ela está dando uma significação e ele está recortando aquilo ali e depois se transformará em palavra. O que a gente pesquisou com Muratori, Andrea, eu e outros autores, Marluce Leitgeb, do pessoal da Itália e da França, é que isso aí também a gente pode ter o link e mandar depois, o artigo, é que o que acontece em outras pesquisas, o que foi visto é que crianças com risco de autismo, ou o balbucio demora, ou ele pode aparecer por pouco tempo e desaparecer, ou mesmo que ele apareça, ele não é acompanhado do olhar. Então, é o balbucio não social que é mais proeminente, né? Então, isso aí tem tudo a ver, porque quando um bebê está balbuciando e olhando para a mãe se sente reconhecida e retorna, e reconhece, e retoma aquilo ali, e ela vai fazendo um movimento em cadeia que vai se transformar em palavra. Mas quando o bebê vai falar mamá, olhando para a parede, para o outro lado, para o teto, para a porta, ela não se sente implicada e isso também não vai se organizando de uma forma plena. Então, continuando aqui é um resuminho para vocês terem de Ana Paula, que pesquisa sobre o IRD, PREO e desenvolvimento de linguagem, ela fez esse post para a gente, ela faz um resumo de linguagem, né? Então, de 2 a 6 meses, a criança reage ao manhês, os sons verbais de início, né, são só as vocalizações com as vogais, depois vai vir o balbucio. As crianças depois vão tomando esse lugar no diálogo, mesmo com sons também não verbais, então elas começam a reagir com grito, com tosse mentirosa, com resmungo,
com sorriso, com choro. Tem outras formas de se tornar comunicativo. O que a gente vê nas crianças que vão evoluir para o autismo é uma pobreza na variação. No ID a gente tem um indicador que é diferentes. A criança apresenta diferentes respostas para diferentes necessidades ou apresenta diferentes formas de se expressar. Eu não lembro agora exatamente como é o indicador. É um indicador difícil de se verificar, que vai bem, ele tem várias formas de se comunicar, por vários sinais, não só o choro. Que a gente vai ver na criança autista que vai ter uma pobreza comunicativa muito grande. Ainda outro vídeo que a gente estava assistindo de bebês gêmeos, em que a gente via um pai lendo totalmente o que o bebê queria dizer pela manifestação, pela vocalização, pela gestualidade, e no outro ele pergunta, o que é isso? É o que você quer? É porque você quer a sopinha ou porque você não quer a sopinha? Né? Então ele não sabia. É o mesmo pai, com 2 bebês na mesma idade, em que um se fazia presente, se fazia comunicar, e ele podia ler, interpretar e dar um sentido, e o outro, ele se perguntava o que realmente o bebê queria dizer. Então, eu vou passar mais rápido, porque eu acho que eu estou indo devagar. O que a gente vai priorizar é que o bebê inicie também a comunicação, que ele seja ativo, que ele busque a interação, que a gente vai ver se está tendo troca de olhares, né? E se o parceiro da interação está atribuindo o sentido, que eu acabei de dar um exemplo agora. As emoções, a gente vai ver uma modificação também em torno dos 5 meses, o bebê vai estar muito mais ligado nos sinais, né, de emoção, de compartilhar a emoção. Na experiência, tem uma pessoa que está com o microfone ligado. Então, a experiência, que eu não vou passar o filme, porque já foi para vocês, de Still Face, de Edward Tronick, é uma experiência desagradável de ver, Milena chamou de mamãe malvada, né? É uma experiência antiga, na época que se estava tentando entender o que é que o bebê dá conta, o que é que o bebê consegue perceber, e ele pede que a mãe brinque com seu bebê, e ela brinca, interage, e depois ela para suas armas, suas ferramentas para chamar a atenção da mãe de volta, né? Que é isso que eu falava, que em termos de desenvolvimento psíquico, o bebê vai percebendo que a mãe, quando ela vai se afastando mais, o bebê percebe que a mãe é uma potência, que ele não tem controle, que ela vai e volta quando bem quer, e ele quer a mãe de volta. Então, ele vai buscar, né, formas de ter sua atenção, as gracinhas, os sorrisos. E aí, esse bebê vai fazer essas tentativas de ter a mãe de volta, a mãe continua impassível, e aí ele vai cair um choro, né, num grande retomada, mas mostra o quanto o bebê é sensível a essa situação. Então, é um sinal de alerta para mães, por exemplo, que têm a depressão, onde ela vai expressar para o bebê, não é o que ela vê no bebê, né? Ou seja, o espelho que o fala, de que a mãe expressa no seu rosto o que ela vê do bebê, ela percebe o que ele tem, ela percebe se é raiva, se é chateação, se é felicidade, se é medo, se é, enfim, incômodo, e ela faz a cara que mostra para ele o que ela está sentindo, percebendo dele. Então, ele se vê no rosto materno. Na depressão, isso está falho, esse espelho materno vai expressar a tristeza. Então, se o bebê fica muito tempo só com a mãe exposto a esse rosto, e a expressão é só referente à sua própria dor e não ao que ela vê no bebê, isso vai trazer um prejuízo. Então, é um importante indicador para os pediatras reconhecerem, tratarem, do ponto de vista medicamentoso, psicoterapia, e também contar com a rede de apoios, porque também não significa que todo bebê que tem mãe deprimida vai ter uma patologia. Depende da intensidade, depende se a mãe foi tratada, depende da rede de apoios, dos substitutos maternos que o bebê pode contar. Então, o filme vocês veem depois, tá? Oh, meu Deus, cadê ele? Passou. O apego é uma outra noção importante e vai se iniciar, né, por uma necessidade de proteção e segurança. O bebê vai
começar a identificar quem é a sua figura de apego, e ele vai ser ou seguro ou inseguro ou desorganizado, e isso vai influenciar tanto na socialização futura quanto na própria exploração do espaço e dos objetos. Não vai dar para falar tudo muito explicado, tem que passar um pouco mais rápido. Só queria também trazer esse ponto na relação com a criança autista. A gente observa que ou o bebê que está com uma dificuldade em torno do seu desenvolvimento, ele vai ficar muito grudado com a mãe, com uma dificuldade de passar para um colo de outra pessoa, de ser cuidado por outra, ou ele vai ser aquele bebê fácil, que qualquer um leva, como diz assim, quando ele começa na creche, não tem problema de adaptação, porque não dá tchau, não olha para trás. Então, a criança autista ela vai ser muito mais nesse perfil de entrar no espaço, não olhar para trás, não se referenciar onde está a mãe, e adentrar pelo espaço, pelos objetos. Mas a gente também tem, dentro do espectro, crianças que tiveram e têm uma relação muito adesiva com o outro e que isso passa por uma dificuldade de aceitar a diferença mesmo. A diferença da voz, a diferença de como pega, a diferença do que oferece o novo. O novo é muito difícil e, às vezes, a criança fica amparada somente com aquela pessoa conhecida e tem uma dificuldade grande, né? Então, tem muitas crianças dentro do espectro que os pais falam que quando recebe gente em casa é muito difícil, que não consegue sair com ela, que é difícil socializar, né? Enfim. E aí eu acho que tem mais a ver com as dificuldades sensoriais do que com apego. Não acho que é porque ela tem um apego excessivo. Eu acho que ela tem uma dificuldade sensorial excessiva e que esse pai consegue fazer uma leitura, uma adaptação tal que a criança fica mais confortável, menos exposta no ambiente familiar. E quando ela vai para o ambiente externo, é tudo muito intrusivo, muito cheio, sobrecarregado, ela não dá conta de lidar com isso. Bom, o estranhamento acontece em torno dos 6 meses, é um indicador de Spitz, né, que ele falou de angústia do 8º mês. Em geral, a criança que tem autismo, ela pode reagir dessas duas formas, né? Ou ela não vai com ninguém, é uma criança super difícil de outra pessoa cuidar, porque é mais irritada e tem alterações sensoriais importantes, ou então ela vai para qualquer um e não manifesta esse apego, digamos assim, seguro, que é um organizador. Bom, outra coisa que a gente vai vendo em relação ao apego, né, que vai possibilitar a criança estar no espaço, é que por volta desse primeiro ano, quando ela vai andar, ou mesmo quando ela está engatinhando, o bebê, diante do perigo, ele olha para trás. Ele vai se referenciar no outro na Terra, para saber se ele pode ir ou não. E as crianças com autismo não vão fazer essa referência. Eles vão seguindo, mesmo que seja difícil, mesmo que caia, mesmo que esteja querendo andar e esteja na fase de desequilíbrio, eles não estão se referenciando no olhar do outro, não estão compartilhando, né? Enquanto que o bebê que está com desenvolvimento típico, que está com apego seguro, ele vai explorar o ambiente caso ele perceba que o outro assegurador está ali. Então, ele vai e ele olha, ele verifica. Se está ali, ele continua. Se não está ali, ele continua. Ele não explora o ambiente bem se o seu outro não estiver ali próximo. E isso vai ficar como uma atriz, né? Ele vai confiar naquela pessoa e vai confiar nos outros. Então, é uma criança que vai ter sua desconfiança, mas vai chegar a se adaptar com a professora, vai poder ficar com outras pessoas, porque ela tem uma relação positiva com uma pessoa de referência. Introdução alimentar, vou falar bem rápido, que é só em torno de 6 meses, mas que na criança autista esse é um marcador e um sinal de alerta, porque geralmente as crianças com autismo elas vão ter dificuldade na passagem de alimento sólido, de alimento líquido pastoso para sólido, elas vão ter mais restrição, menos aceitação da variedade e, em geral, elas vão ter alterações sensoriais na questão do tato oral, né? E toda essa situação também da textura. Aí a gente vai para uma fase super importante do ponto de vista do sinal de alerta para autismo, que é a intersubjetividade secundária, ou aquele momento em que aquela conexão com o outro vai se tornar mais complexa. Daniel Stern vai falar da atenção compartilhada, né, como esse momento super importante em que o bebê começa a realmente querer mostrar a sua satisfação ou o seu medo para o outro,
ou ele aponta para mostrar alguma coisa, então ele olha para o outro, ou ele começa a brincar, mas ele olha para o outro para mostrar que aquele brinquedinho é legal. Então, a gente vai ver isso aparecer em torno de 9 meses. Com criança do desenvolvimento típico, com 4 meses, o sistema visual está completo, mais maduro, então ela vai estar olhando para todos os lugares, todos os objetos, estampa, quadro, tudo. Ela vai estar muito ligada no ambiente, só que ela não perde a ligação com o outro. Então, quando ela chega com 9 meses, ela está estruturando a brincadeira, está pensando, está fazendo modificações, mas ela compartilha essa descoberta com o outro, ou ela mostra, né? Então, ela faz a triangulação, objeto, objeto, ou pessoa, objeto, pessoa. Ela volta para mostrar o que ela descobriu. Então, nesse período, a gente tem como aquisição o apontar, né? Brincar com o objeto, mas sem ficar totalmente absorto ou sem ficar ausente, né, da interação. Então, um bebê que responde quando ele é chamado. E ele também é um bebê que é capaz de chamar a atenção sobre si, fazendo gracinhas, imitações, quando ninguém está dando bola para ele. A gente vai ver também... Opa! Eu acho que eu pulei um, não foi? Deixa eu ver. Pulei. Então, apontar, chamar a atenção sobre si, e aquela que eu já falei, a consulta diante do perigo, né? Ele faz essa consulta, ele brinca também de se fazer interditar, quando a mãe diz não, quando ele vai pegar na tomada, ele vai para perto e olha e dá risada, ou ele já começa a dizer não, né? Então, nessa idade, a partir de 9 meses, a criança vai estar muito ligada no que o outro vai significar para ela. Bom, então, no final do primeiro ano de vida, a gente vai ter um bebê que já está dizendo as primeiras palavrinhas, né? Água para água, boa para bola, rua para rua. Então, ela pode estar falando algumas coisas, o balbucio já se transformou em algumas palavras, pelo menos o dá, neném, papá, mamãe, né? O uso dos gestos comunicativos, ele começa a dar tchau, né? Bater palminha, fazer o não com a cabeça. Já tem um interessezinho mais sobre o faz de conta, às vezes eles começam a balançar para dizer que o neném está dormindo, né? Ou dar uma colherzinha de papinha para a mãe ou para a boneca. Então, em torno de 12 meses, tudo isso já vai começar a se organizar, as imitações, os gestos, né? Há uma exploração rica de objeto, é outro indicador em relação à criança autista. Do mesmo jeito que a gente viu alterações motoras no primeiro semestre, você vai ter uma pobreza no uso das mãos. Inclusive, um indicador específico de autismo é a estereotipia de mãos e dedos, né? E você vai ver todo um prejuízo no uso das mãos. Então, a exploração de objeto é pobre, a repetição e o que fazer com o objeto é pobre, a falta do compartilhamento, a questão de estar andando ou estar engatinhando sem olhar para trás, uma movimentação muito mais intensa, uma ausência ou atraso de balbucio de palavra, uma não conexão com o olhar, não resposta ao nome, não interesse pelos objetos que podem ser factíveis de fazer faz de conta. Então, tudo isso que estaria bem no primeiro ano, a gente já pode ver que está alterado no final do primeiro ano, para a criança ser já encaminhada para uma intervenção precoce. Eu acho que a gente acabou, né? Então, agora vamos ter um momento de pergunta, tá bom?